compadre, comadre, chegou sexta-feira gostosa, véspera de sábado com a esperança do restinho do domingo. Oh, coisa boa! Oh, gente, muito bem, daqui a pouco, também no programa de hoje, é ele que chega, Primo Salim Matar, bom dia. Bom dia, primo Daniel, sempre um prazer estar com você. Hoje, nesse dia especial, gostaria de começar dando 2 beijos muito grandes para os meus filhos. Ibrahim, de 8 anos, da Yasmin, que me ajudou a comprar os ingredientes. E oferecer para você esses 2 pratos bem especiais e bem conhecidos. Olha, que lindo. O quibe de bandeja e quibe de abóbora hoje. Quibe de bandeja e quibe de abóbora. Isso. Tá muito bonito, muito simpático. Agora, Salim. Pois não. Salim, tô achando sua família pequena. Só 2 filhos. Não tem tia, um monte de tio, tia, Olha, parente, mais primo. Parente de longe tem. A Tem? minha própria família gostaria, como minha esposa também tem um monte de filhos. É. Mas faltou um pouco de patrocínio, viu, filho? Tá bom, Salim, bem-vindo, viu? Então, Opa. quibe assado de bandeja com abóbora, e você vai fazer o tradicional também? Com certeza. Os 2, tá Os bom. 2. Então, 2 receitas pelo preço de uma hoje, Salim. Hoje é dia de promoção. Promoção, primo Daniel. é verdade. Isso. Olha, também tem aí um... na tecnologia, né? Salim, receita Primo milenar, Daniel, Salim. vamos Tecnologia lá, receita aqui. Salim, não Isso. vou mais te interromper, você com a Não, sua simpatia, tranquilo. seu conhecimento, dá a sua aula campeã. Vamos lá. Com certeza. Nós vamos falar de 2 quibes especiais. Um mais conhecido, igual o primo Daniel, é de bandeja de carne. E o segundo, ele é menos conhecido, igual eu, é o de ala, que seriam esses ingredientes. E o... É a mesma entendi. massa, serve para os 2. Tá. E aqui, antes da gente falar de bandeja, eu vou falar um pouco do frito. A dona de casa que nunca fez, a gente vai dar uma dica, é fazer as bolinhas primeiro, como qualquer bolinho, em tamanhos iguais. Então, ela faz meia dúzia, uma dúzia. Normalmente, o quibe frito, ele nasceu de sobra, sabe, primo Daniel? Ah, não sabia, não. A senhora faz a receita e sempre sobra um pouquinho de recheio, um pouco de quibe, e tem criança pequena, então naquela pressa no demora quibe de bandeja, ela fura os quibe, fritava eles rápido para dar alguma coisa, digamos, quebra-galho para a criançada. Não sabia. Né? E ele acabou sendo hoje uma coisa assim, pelo menos no Brasil, número 1, né? É. E ele entra em vários tipos de receitas. Quer dizer que no Líbano o quibe frito é assim, não tem no restaurante? Porque... Na verdade, não tem. Não tem, né? O quibe Porque... frito, ele é metade de uma receita, né? Ah. Ele é usado tanto como sobra e como no prato principal dele, que seria o quibe cozido na coalhada. Acompanhado com arroz de macarrão, que é bem tradicional. Um dia a gente pode fazer aqui também. Tá ótimo. Né? A coalhada não vai... Bom, a coalhada já está talhada, né? Então não tem problema de talhar. Mas é interessante, uma receita saudável. Quibe cozido com a coalhada. Hein? Isso, é bem legal. Mas eu preciso que você me ensine a fazer a massa. Como é esse tempero do trigo, Salim? Vamos lá, vamos começar. A parte da massa, eu adiantei aqui, bati o de carne. Os ingredientes são esses daí. Na massa do quibe de carne, vai o patinho, que é uma carne sem nervos, tem que ser bem magro. E a gente recomenda que não mude a carne, que faça com patinho mesmo, porque ele tem uma liga assim, que diferencia ele de outros cortes de carne. Tá. Então, ideal para fazer quibe, não importa que tipo, se é cru, se é cozido, se é da coalhada, se é de bandeja, sempre é patinho. Tá. Tirar os nervos para poder dar uma boa liga, sabe? E mistura ele na quantidade que mais tarde vamos mostrar na receita. E é bem simples. Tá. Vai basicamente o patinho, um pouco de cebola para temperar, algumas folhas de hortelã ou manjericão. Tá. Inclusive, hoje eu estou usando o manjericão. Eu gosto mais na massa usar o manjericão, Daniel, que ele tem um gosto um pouco mais forte que o hortelã. Certo. Hortelã gosto mais para usar assim, no quibe cru. Tá. Mas é uma questão de opção, não é errado usar para massa também hortelã, aí é gosto de cada pessoa. Tá. Ok? E a vai pimenta também síria um pouquinho? um pouco de pimenta do reino e um pouco de noz moscadas. Ah, ok. Tá ok?
Aí nós batemos tudo junto e um pouquinho de farinha de trigo, que seria para uma receita que nós vamos colocar as quantidades, uma colher de farinha de trigo para dar uma boa liga. Tá. Isso tanto para quibe de abóbora como o quibe frito, ok? E eu vou mostrar aqui, depois que batemos a massa, deixamos ela descansar, como se faz um quibe frito. Para quem nunca fez, vamos fazer bem devagar. Então, no caso, pode usar água, o óleo de soja, fazer os bolinhos iguais, igual nós fizemos, e usar as duas mãos. Nessa mão, segura o bolinho, mas tem outra função também, esse dedo aqui, para poder alisar ele. E no outro, nós vamos fazer um furo no meio. Acho que vou virar para poder mostrar bem. Então, aqui seguramos, segura assim e faz um furinho e devagarzinho vai girando e vai apertando. E vai girando e vai apertando. E fica mais ou menos nesse formato. Tá. Ok? Daí a gente já põe o recheio. No caso, um pouco de recheio que já está pronto aqui. Que é a carne moída dourada com cebola? Isso. Seca, dourada com cebola e tem um pouco de pinhole. Ah. Mas também aquela história de opcional, né, primo Daniel? Tá. Aí vamos mostrar de novo. Segura o bolinho um pouco e vai fechando ele devagarzinho. Ok? Vai fechando ele devagar e aperta o recheio devagarzinho. E fecha mais um pouco e aperta o recheio para dentro. E mais um pouquinho e fecha. E mais um pouquinho até fechar ele completamente. Tá. Daí nós vamos ter, claro, aqui um bolinho redondo, né, primo Daniel? Isso. Olha que bonito. Depois vai pegar e fazer as duas pontas. Tá. Mas sempre mantendo ele sem girar, para não perder o eixo do quibe. Ah. Então vai girando e com os dedos de cima vai fazendo a pontinha dele e os de baixo vão segurando e girando ele. Ele nasce primeiro com forma de coxinha. Com forma de coxinha. Depois isso, ele perfeito. vai Vamos. se inspirando. Exatamente. Agora não precisa fazer curso de engenharia não, né? Mantém o primo eixo ao Daniel, final. aqui, ó. Certo. Como você falou, coxinha, agora vai fazer outra ponta da coxinha. Boa, Salim! Acho que não é tão bem. difícil, né, primo Daniel? Salim, você devia ser professor, Salim, muito didático, realmente bacana. Olha, primo, a gente fazemos qualquer negócio, quem sabe? Fazemos qualquer negócio, tá bom, Tá, Salim? aqui está nosso quibe frito. Então deixa eu falar com a Regina e daqui a pouco a gente volta aí com as suas dicas, tá bom? Tudo Regina, bem, Daniel? bom dia. Oi, primo Daniel. Vamos continuar a nossa receita, então, do Vamos. quibe. Então, mostramos o quibe frito agora e agora vamos falar um pouco do quibe de bandeja. Eu vou pôr aqui porque tá um pouco... Tá frio já o... Tá. Eu bati a massa, É, que essa receita é da parte da carne. Ela tá prontinha. tá. E eu vou mostrar como vai fazer a montagem Tá. do quibe, que é um pouco demorado, Tá bom. ok? Primeira dica que vou dar para dona de casa, dividir a receita para dois, Tá. ok? Duas partes iguais que nós vamos usar. Uma parte, no caso, para a camada inferior e uma para o superior. Tá. E eu recomendo dividir para a dona de casa não se perder, porque se ela errar a grossura da massa Verdade, inferior, pode verdade. faltar no de cima, né? Verdade. primo Daniel? Boa técnica, professor. Vamos lá, então. Vamos lá. E essa parte já começa fazendo um bolão tamanho do mão, mais ou menos. E vamos untar com um pouco de água, um pouco de óleo de soja, tanto faz. E vai abrindo ele, Daniel, igual um hambúrguer, pouquinho mais grosso que um hambúrguer. Então vamos abrindo ele até chegar mais ou menos na grossura desejável. E aí vai na ponta da bandeja e vai terminar de abrir ele já no local. E esse canto aqui, não sei se vai aparecer, vou até virar a bandeja para aparecer, que ficou vazio de propósito. Vou mostrar, é só encher ele com um pedacinho. Então põe um pedacinho e devagarzinho vai chegando lá. Uma parte está pronta aqui. Salim, agora o quibe mais fino ou mais grosso, qual que é o certo? É o que, 1 centímetro ou não Olha, tem... o primo Daniel, você fez uma excelente pergunta, porque a dona de casa, a sua afinidade, ao seu grau,
da cozinha é muito ligado à espessura do quibe dela. É muito ligado. Então, quanto mais fino o quibe, demonstra que a pessoa tem uma habilidade maior. Tá. Né? E, claro, o sabor fica Mais melhor, delicado. Né? Mais mais delicado, mais suave um pouco. Então, realmente, a espessura, o ideal seria meio centímetro. Sabe? Embora sempre, primo Daniel, a segunda camada de cima é difícil porque você tem menos recursos. É verdade. Porque a primeira você, olha, pode espremer ela aqui, não tem problema nenhum. É verdade. Ajeita com colher. O de cima já é mais delicada, porque se apertar muito, ela pode, sabe, pode estragar o quibe, né? Então, aqui está. Essa parte que é fácil, está quase pronta já. E você pode ver que a gente tem certeza que não usamos mais que a metade da massa, né? Então não vamos correr o risco de estar sem massa para fazer a parte de cima. E aqui já vou fazer o fechamento, que está prontinho. Então, vamos parar nessa parte de baixo. Vamos parar no térreo, Salim. Enquanto isso, eu vou chamar um recadinho e a gente já volta. Combinado. Tá, vamos colocar o recheio no quibe. A forma está untada com azeite, né, Salim? Isso, e eu estou dando uma ajeitada final com a colher do jeito que está vendo, Daniel. Tá bom. Ok? E vamos pôr o recheio. Então vamos lá. Recheio carne moída patinho com cebola, pinhole ou nozes. Isto. E um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino e noz moscadas. Tá. E vai espalhando aqui. E vamos espalhando por igual. Agora só dá uma ajeitadinha no recheio para ficar uniforme, ok? E nós vamos começar a fechar o quibe que vai estar pronto para a gente poder cortar ele e prepará-lo para levar ao forno ou também, Daniel, congelar ele. O quibe ele tem um recurso a nível de alimento. A dona de casa pode fazer um quibe, deixar ele 2, 3 meses no freezer, tirá-lo congelado e pôr ele para assar, que ele vai ficar excelente. Tá bom. A massa do quibe, ela aguenta, diferente de outros alimentos. Agora, o quibe assa com papel alumínio? Ele começa com papel alumínio ou não? Depende da temperatura do forno. Se for a 180 graus, que a gente recomenda, e um forno assim pré-aquecido, não é necessário, viu, Não, Daniel? né? Não é, ele não é muito delicado, ele aguenta mesmo. O quibe é uma massa bem resistente, né? Mas assim, se for um forno um pouco alto, ou está assando alguma coisa numa temperatura um pouquinho maior, aí é ideal também, pode colocar um papel alumínio para conter um pouco a temperatura, né? Sabe? Então, tudo uma questão da pessoa. Claro que a dona de casa, ela sabe muito bem os recursos que ela tem nos equipamentos da casa dela, o que é, que não é, né? E nós estamos conversando e você percebeu, né, primo Daniel, que nós estamos fazendo o fechamento, né? Sim, sim. E você vê que a gente tem que fazer tudo na base da mão. No máximo, usar a colher depois é para fazer um pequeno assim, alisamento na camada de cima, né? Agora, o quibe, depois que eu assei, ele dura pouco tempo na geladeira, né? Mais uns 2 dias come 2 dias deu, pode né? comer tranquilamente, né? Agora, como assim, todo alimento, né? Claro, No máximo 2 dias. o ideal, né? E a qualidade, né, primo Daniel, que a gente zela sempre, é aquela história, o frescor da comida é 40% da sua qualidade, né? Então não adianta botar ingredientes, se estiver já cansada a comida, não tem jeito. Né? E vou completar aqui, nesses fechamentos final, e vamos mostrar como vamos cortar o quibe. Então, Ó, aqui já está quase pronto. daqui a pouco a gente vai passar a receita das proporções que ele misturou. O quibe, você vai ver, ele pôs tanto de carne, tanto de trigo e tal, para chegar nessa massa bacana, tá bom? E ele vai fazer depois, passo a passo, o de abóbora. Tá? A gente quis que ele fizesse os dois porque muitas pessoas ligando, falando, não, quero vai fazer o de carne, vai fazer o de carne. O de carne a gente ia mostrar, mas aí embalamos e estamos fazendo o de carne, já praticamente está no finzinho, você já vai anotar a receita. E depois o de abóbora, tá bom, gente? Que aliás, de abóbora com nozes, com cebola, com ingredientes muito nobres, né? Então... primo, enquanto dá acabamento aí, eu vou falar com o Fernando. Bom dia, Fernando.
E aí, Salim, como estamos? Primo Daniel, alisamos aqui a parte de cima e, fundamental, não pode deixar de fazer isso depois. Cortar a bandeja antes de colocá-la no forno. Tá, vamos ver então como você vai fazer. E essa parte aqui, olha, começa com as laterais, molhando a ponta da faca, tá vendo, primo Daniel? E a função de cortá-la, primo Daniel, principal, sabe por quê? Para poder penetrar a manteiga que nós vamos colocar em cima. Senão ele fica um quibe meio seco. Há um segredo aí. Então, olha, primeiro vou fazer um corte no meio, ok? Claro que tudo vai da bandeja, né? Essa aqui, por exemplo, eu vou cortar para 3 laterais, ok? Vai não até esquecer, o fundo, é? Vai até o fundo, cortar em mesmo. caso eu só riscava Não, ele. aí não adianta, primo Daniel, porque senão não penetra a manteiga, no caso. Fica vida, ruim. hein? Aí fica seco, né? Agora e tem descobri. mais uma coisa que nós vamos fazer ainda superficial. Aí seria só na parte de cima. Quer ver? Eu vou fazer um, pra gente não demorar muito, né, primo Daniel? Na ponta da faca, ou pode ser no cabo da colher, fazer os furinhos aqui de leve, bem de levinho, que é para segurar, no caso, professor a mesmo, hein? manteiga, né? Para não escorrer de cima dos pedaços. Agora que eu tô vendo porque é receita de vó, hein? É receita de vó, receita feita com capricho, detalhe. Isso levou muitos anos para ser elaborada, né, primo Daniel? Verdade. Cheia de segredos, não é? Como você disse, não é? Olha, Salim, vou aproveitar o que você... Dá a escumadeira para mim, Rafa, por favor. Vou aproveitar e colocar... Cadê os quibinhos? Vamos aproveitar e colocar uns quibinhos só. Ou então, vamos ver. Daqui a pouco a gente frita um. Vamos pôr a manteiga, chefe? Vamos lá, então. A manteiga... A manteiga viajou! A manteiga acho que não trouxe. A manteiga viajou? Não tem manteiga? Salim, não tem manteiga, Salim! Ele trouxe, mas ele colocou lá, primo. Aqui. 100 gramas pronta de manteiga, então brincadeira. vamos colocar aqui. E já pode levar no forno para fazer. Tá. E aí, mas espalha a manteiga, A Salim? espalha se põe em 2 partes. Um pouquinho para lá, um ok? pouquinho Pode pra ser cá. margarina também, viu, primo Daniel? Ah, não, vamos pôr manteiga. Vamos pôr vai. manteiga que eu, pelo menos, não estou pagando hoje. né, primo Isso, a Daniel? manteiga da Band. Então vamos usar. Então vamos usar bastante. Então, lápis e papel na mão, que aí vem a receita. Olha, 300 gramas de trigo fino para quibe. 300 gramas de patinho moído 2 vezes. Folhas de hortelã ou manjericão. 40 gramas de cebola em cubos ou uma cebola média. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Uma pitada noz moscada e uma pitada pimenta do reino. Sal a gosto. Recheio foram 200 gramas carne moída de segunda. 200 gramas cebola em cubos pequenos. 20 gramas de snoobar ou pinholes ou nozes. E 150 gramas de manteiga ou margarina e sal a gosto. Tá bom? Vamos ver se como está nosso óleo, chefe. Acho que ele já dá para pôr, sim, primo Daniel. Vamos Isso. ver. Legal. Puxa, tá frio ainda, chefe. Tá frio. Tá frio. É ele que tá devagar. É né, ele primo que tá Daniel? devagar. Vamos deixar ele Isso não é esquecer. culpa do chefe, hein, primo Daniel? Não. Vamos esperar esquentar. Eu vou Ok. para um rápido intervalo. Na sequência, um quibe de abóbora fantástico, diferente. Tem grão de bico, tem nozes, tem pimentão. É um quibe vegetariano, mas é um vegetariano muito chique. É um príncipe. É bem príncipe Nobre, mesmo. nobre. Só nós custa uma fortuna, né, primo Daniel? Hoje estamos generosos, hein, Hoje Salim? nós aproveita, hein? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Depois que